3,3 MHz. Direção-geral Gabriela Castro. Coordenação Manuel de Castro. Direção comercial Evanildo Queiroz. A Rádio Caiçara tem muita alegria. Estamos juntos com você. Da sua amizade que a gente precisa. É hora de viver, acreditar e ser feliz. Caiçara FM, a rádio mais ouvida. Caiçara FM, a rádio que dá prêmio. Caiçara FM, a rádio mais ouvida. Caiçara FM, 106.3. Caiçara. 2h33. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Eu sou o Cláudio Damasceno, coordenador do grupo da UNP aqui na cidade de Morada Nova. Estaremos aqui dentro de uma hora, né, de 2h30 às 3h30 da tarde, falando e mostrando sobre o poder de Deus, porque só em Deus há a transformação do homem. Em nenhum outro existe essa transformação. Somente Deus pode transformar os pensamentos, pode transformar o coração humano. Assim sendo, como Criador, que criou o homem à sua imagem e semelhança no início, né? Como foi o caso de Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que a partir do momento que desobedeceu a Deus, aí veio o pecado sobre a humanidade. E até hoje a humanidade carrega esse pecado. E esse pecado só é anulado através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida, a sua alma, o seu ser ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, a partir daí, é apagado o passado tenebroso, o passado de pecados. Foi assim comigo e é assim com todo aquele que decide uma mudança de vida, porque Deus, Ele está aí para salvar, né? Ele enviou o Senhor Jesus à cruz como resgate dos pecadores, mas cabe o pecador reconhecer os seus erros e se arrepender de fato e de verdade, porque se assim não for, não tem como o Senhor Jesus alcançar o pecador, só mediante ao arrependimento, só mediante a entrega de sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o programa Momentos do Presidiário. Eu vou deixar aqui a abertura do programa e daqui a pouco eu retorno com cada um de vocês ouvintes dessa programação. Todo dia fico ouvindo, de domingo a domingo, aquele programa que passa na rádio, que deixam as mães mandarem recados. Eu distraído outro dia, quando alguém disse alô, é a Dona Maria. Daí você falou meu nome, eu não acreditei e pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe, eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho.
Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente. Nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. E em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. Estou de volta com o programa Momentos do Presidiário. Quero deixar aqui o meu boa tarde a todos vocês que moram no centro da cidade, a você que mora no Parque de Exposição, no São Francisco, no 2 de agosto, a você que mora no Açude Velho, um abraço aí para o seu César, nosso companheiro de fé. Boa tarde também a você da Várzea, né, o Padre Assis Monteiro, a você do Denox, a você do Perímetro Irrigado. Boa tarde a todos vocês, e que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Quero deixar também o meu boa tarde à Dona Marli e a todos ali da Lagoa Funda, né? A você da Boágua, a você dos Cristais, né? Morada Nova é um município muito extenso, né? De grande extensão territorial. A gente cansa de andar para chegar nas divisas do município, né? Muitos de nós nunca nem andamos em todas as divisas. A verdade é essa, porque é muito extenso. Mas aonde chegar essa emissora, né? As ondas amigas dessa emissora, quero desejar o meu boa tarde a todos, né? Estivemos ali ontem, ali pro lado do Roldão, né? Não sei o nome da localidade lá, mas fica a 13 quilômetros do Roldão. Uma viagem imensa de moto, mas muito gratificante. E conhecer localidades diferentes, conhecer pessoas diferentes, né? É um município grande em extensão, mas um município de pessoas maravilhosas, ao qual eu desejo meu boa tarde a todos. Eu vou deixar aqui um testemunho do Jonatas, e em seguida eu volto com um louvor para alegrar a nossa alma, o nosso coração. Fique com esse testemunho. Nasci em Minas Gerais e eu comecei muito cedo no submundo das drogas, do crime. Comecei muito cedo em meio à dor e ao sofrimento. Um dos motivos pelo qual eu era revoltado era justamente por conta disso, porque às vezes o meu pai, por exemplo, ele deixava de pagar ou comprar algo essencial, né, para a família, para poder usufruir o vício. Então, dentro de casa era um inferno, né? Eu até falava bastante isso, que era melhor estar na rua do que dentro de casa, aonde ali eu fui convidado a usar droga, né? Da maconha eu passei para o cigarro, fiquei uns 2 anos viciado na maconha e no cigarro, fumava tanta maconha que a maconha não fazia mais efeito. Aí eu conheci outras amizades que tinha ali pela redondeza, porque, vamos dizer assim, mais barra pesada, porque além deles serem envolvidos nas drogas,
na maconha, no cigarro, também na cocaína, no álcool. Eles também eram envolvidos com tráfico de drogas. Então, de maconha e cigarro, eu comecei a usar cocaína, comecei a usar também haxixe, o lança-perfume, que em outros lugares é conhecido como o loló, em Minas, por exemplo, e me envolvendo a cada dia mais. Foi quando, então, também por influência, falaram, olha, vai vender droga, porque ao mesmo tempo que você consegue ter dinheiro, você consegue se sustentar. Então eu comecei a vender droga, comecei a vender a maconha, comecei a vender cocaína, comecei a vender também a pedra de crack. Não só eu me considerava um monstro, mas a minha família e as pessoas que me conheciam desde pequeno. As pessoas assim, tanto pessoas próximas como pessoas também distantes, mas que me conheciam. Até que eu encontrei um rapaz, que ele era um traficante, uma pessoa perigosa, e ele, conversando com ele, falou para mim assim, olha, o próprio diabo, ele falou assim, olha, eu ia te matar, você sabia? Eu falei, por que você ia me matar? Ele falou assim, olha, eu ia te matar, ele até na ocasião falou as armas que ele tinha comprado para me matar, ele falou, eu ia te matar porque você me entregou. Eu falei, eu te entreguei? Aí o fulano de tal falou. E ali eu fiquei com raiva, fiquei com ódio dessa pessoa, fiquei com muita raiva, com muito ódio. E foi onde, ao mesmo tempo, eu vi uma oportunidade, porque eu queria respeito, eu queria conceito no crime, no mundo ali do crime. Falei, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. E foi quando a gente armou em Marapu que cometemos esse homicídio. Foi verdadeiramente a sangue frio, porque foi a pedrada. E ali foram em torno de umas 10 a 15 pedradas que a gente lançou sobre a cabeça dele, aqueles pedaços de meio fio. Então, morreu. Aí a gente saiu correndo, né? No mesmo dia, só que à noite, a polícia veio atrás de mim. Eu ainda tentei fugir. Eu saí de uma cidade, fui para outra, mas a polícia foi atrás de mim. Aí, tarde da noite, a polícia me pegou, me levou para a delegacia, passei a noite inteira lá. Foi onde o delegado falou, você vai continuar preso. Então, quando eu cheguei ali, eu fiquei desesperado. Desesperado não só porque eu estava trancado, privado de ver minha mãe, privado de ver a minha família, embora eu não ligava quando eu estava na rua, mas naquele momento fiquei desesperado. Quando deu 7 dias, veio a primeira visita. Eu lembro que a minha mãe foi me ver e junto com ela trouxe, eu falo para as pessoas que foi o maior presente da minha vida e é até hoje. Não só para mim, mas para todos que recebem. Ela me trouxe uma Bíblia. E dentro da Bíblia uma folha. E dentro dessa folha tinha 7 versículos falando sobre o perdão. E no mesmo dia eu li todos. E quando eu comecei a ler um por um, eu cheguei à seguinte conclusão no final. De que Deus ele não olhava para mim com olhar de julgamento. Que para Ele não importava o que eu havia feito ou deixar de fazer. Mas se naquele momento eu decidisse me entregar, de fato, de verdade, que Ele ia mudar a minha vida. E então eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiz uma oração. Eu falei assim, olha Deus, eu não sei nem falar direito. Né? Na ocasião, acho que eu usei até um pouco de gíria, como era costume. Mas eu falei assim, olha, o que eu fiz foi terrível. Não só o homicídio, mas tudo que eu fiz. A forma que eu tratei meu pai, independentemente se ele dava exemplo ou não, a forma que eu tratei a minha mãe, enfim, tudo que eu fiz até aqui, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, mas aqui está escrito que o Senhor perdoa. Mas para mim ter esse perdão e essa nova vida, tem um preço a se pagar, que é se entregar. Então, eu decido me entregar. E eu estava sozinho. Naquele dia, por algumas horas, eu tive a minha mãe. Mas daqui a pouco ela saiu, as grades se fecharam e eu fiquei sozinho. Então ali eu não estava na igreja, não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha ninguém, fisicamente falando. Mas aquela Bíblia que eu segurava nas mãos, aquilo era o tudo, porque era o suficiente, porque era a palavra do próprio Deus. Quer dizer, ali eu tinha o próprio Deus, ou seja, quando eu abrisse aquela Bíblia, Deus ele ia falar comigo. Todos os dias,
vinha ali o desespero, pensamentos ruins, acusação, eu logo corria, abria a Bíblia e começava a ler. Ali eu me acalmava, me tranquilizava. E eu me lembro que aconteceu uma situação inusitada, que na ocasião, hoje eu vejo que foi o próprio Deus, porque lá na cela o pessoal estava aprontando muito, então os agentes que ali estavam, eles falaram assim, ó, só porque vocês estão aprontando, vocês não vão ter o banho de sol hoje não, vocês vão ficar trancados dentro da cela. E para piorar, eu vou colocar uma televisão aqui e eu vou colocar uma reunião da igreja para vocês assistirem. E aquela reunião foi a reunião do Bispo Macedo lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que foi uma TV de tubo, aquelas antigas, ele colocou bem na cela, quer dizer, a intenção dos guardas, em especial o responsável daquele turno era, né, eu vou punir eles, não deixando sair para o banho de sol e colocando aqui uma reunião da igreja. Mas foi a melhor coisa que ele fez, porque quando eu assisti aquela reunião, durou em torno de 1h30, e ali o bispo falou sobre duas coisas, que era o que, desde quando eu tinha recebido a Bíblia, a palavra de Deus, é o que eu estava lendo. O bispo primeiro falou sobre o perdão, e o bispo falou sobre a entrega. E foi ali que eu entendi realmente o que era a entrega. Foi quando então eu lembro que eu olhei para o alto, e ali eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar com Deus, eu comecei a chorar, igual criança. E eu lembro que eu até falei para Deus, não me tira daqui não. Me deixa aqui o tempo que tiver que me deixar. Tanto para mim pagar pelo que eu fiz, como para mim poder aprender a dar valor ao Senhor. Eu pedi isso para Deus. E depois que veio essa tristeza, que eu senti nojo de mim mesmo, eu me lembro que eu levantei a minha cabeça e veio uma alegria, mas uma alegria imensa, uma alegria extraordinária. E ali eu parei de chorar. Eu parei de chorar e eu comecei a rir. E uma felicidade muito grande. Eu me lembro que os outros jovens que estavam ali na sala falaram, você está ficando louco? Como é que você pode rir num lugar desse? Como é que você pode rir numa situação dessa? E eu lembro que eu virei para eles e falei assim, olha, porque a partir de hoje a minha vida ela mudou. Nesse dia, tudo mudou, principalmente dentro de mim, porque nesse dia eu conheci a Deus, nesse dia eu recebi o Espírito Santo. Mesmo sem estar numa igreja, participando de uma reunião, nem batizado nas águas eu tinha me batizado. O Espírito Santo ele veio sobre mim. Por quê? Porque a minha entrega foi verdadeira. A minha entrega foi verdadeira. Eu entendi, embora pouco, mas eu entendi que se eu fosse realmente sincero, não só na minha oração, nas minhas palavras, mas na minha entrega, se eu realmente decidisse abrir mão de tudo, sem me preocupar com o que Deus ia fazer ou quando ia fazer, então tudo ia mudar. E foi o que eu fiz, eu me entreguei, de corpo, alma e espírito. E não foi emoção, porque dali em diante eu vi os frutos. Eu vi os frutos. Dali em diante eu não falava mais palavrão, eu não tinha mais pensamentos vingativos, maldosos, eu não tinha mais angústia, tristeza. É até engraçado, porque o pior lugar para mim se tornou o melhor lugar. Depois de 40 e poucos dias, eu tive a primeira audiência, então eu saí de lá, fui diante do juiz, e ali eu expliquei tudo que eu fiz, eu confessei, eu tive a oportunidade também de pedir desculpa para a família do rapaz que morreu. Eu lembro que eu saí pela porta da frente ali do fórum, eu saí, aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu preciso ir na igreja, eu preciso agradecer a Deus. E eu preciso honrar aquilo que eu falei lá dentro. Eu preciso ir até o fim. Então Deus foi abençoando. Então ali, Deus ele abriu as portas. Deus abriu as portas e eu comecei a trabalhar. Ao longo do tempo eu conheci a minha esposa, que também é uma mulher de Deus. Quer dizer, Deus me abençoou como auxiliadora. Hoje eu tenho uma família
abençoada. E diante de tudo isso que Deus fez, eu queria agradecer. Eu queria aqui agradecer a todos vocês que, direto ou indiretamente, você tem nos ajudado nesse trabalho. Você que, através das suas ofertas, você tem dado condições para que igrejas sejam abertas dentro do presídio. Você tem dado condições para que o material evangelístico chegue até lá. Por exemplo, você vê, a minha vida começou a mudar quando eu recebi uma Bíblia. Quer dizer, a palavra de Deus. Sejam todos vocês abençoados, porque hoje, por ser cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, hoje eu posso abençoar. Quer dizer, Deus me fez a própria bênção para poder abençoar. Então, a todos os patrocinadores dessa obra no presídio, a todos os voluntários, a todos que ajudam de forma direta ou indireta, sejam vocês abençoados. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. Hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sem a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sem cantar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei. Viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar a seu irmão. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sem cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sem cantar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei. Viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar a seu irmão. Viverei. Estamos de volta com o programa Momentos do Presidiário. Quero deixar aqui meu boa tarde
ao Arsenildo Raulino, né? Meu amigo Arsenildo Raulino, que é mecânico ali na rua São Pedro, está participando aqui do programa através do Face Cláudio Damasceno. Deixo o meu boa tarde e um abraço para ele e toda a sua família ali na rua São Pedro, se eu não me engano, né? O Teixeira Rego, agora lembrei, na rua Teixeira Rego, logo depois ali da Assembleia de Deus, né? Da Igreja Assembleia de Deus. Um excelente mecânico. Pessoal, esse testemunho, né? Esse rapaz aí, o Jonathan, ele falou sobre o perdão, né? É muito importante que o pecador, como eu falava no início, para que ele almeje uma mudança de vida, para que ele almeje entregar a vida para o Senhor Jesus, ele tem que ir liberar perdão, né? Pedir perdão e liberar perdão. Não é fácil, mas é necessário. Há pessoas que estão dentro das igrejas, né? Eu vou falar de Igreja Universal porque é o que eu conheço, o trabalho da Igreja Universal, e eu já conheci pessoas, hoje não estão mais, porque não permanecem, mas eu conheci pessoas dentro da igreja que chegavam ao ponto de falar assim para mim, falou uma vez para mim: eu morro, vou para o inferno, mas eu não perdoo a minha irmã, a própria irmã. Então essas pessoas, elas vêm até a igreja em busca de cura, em busca de libertação, em busca de mudança de vida, mas o abençoador, que é o Senhor Jesus, essas pessoas elas não querem, porque elas sabem que para aceitar Jesus de fato e de verdade exige um sacrifício, exige uma renúncia. Não dá para servir a Jesus, seguir ao Senhor Jesus e seguir a este mundo, não dá. E para seguir ele tem que se limpar de toda a sujeira desse mundo, né? E uma delas é perdoar e pedir perdão. Tem pessoas que têm uma maior dificuldade para pedir perdão. Não é tão difícil, mas tem gente que tem essa dificuldade de pedir perdão, de perdoar aquele que possa ter ofendido, porque se a gente for observar, pessoal, quem poderia não perdoar a nós pecadores era o Senhor Jesus, porque ele é perfeito, ele é filho de Deus. Mas se ele se sacrificou naquela cruz para que viéssemos alcançar o perdão dele, perdoar e alcançar o perdão de Deus, então quem somos nós para não perdoar, né? Porque a própria palavra de Deus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas muitas das vezes a gente olha muito para os erros dos outros, e muitas das vezes temos erros maiores do que os das outras pessoas. A verdade é essa. Então, se nós temos erros, se eu tenho erros, eu tenho que aprender a perdoar os erros dos outros, os pecados dos outros. E para isso andar a ter uma vida reta, uma vida digna diante de Deus. Se você quiser acompanhar a palavra de Deus comigo, é no livro de Colossenses, e fala sobre andar dignamente. Pessoal, a coisa melhor, você ouvinte dessa emissora, a coisa melhor do que você andar dignamente, tem uma passagem na Bíblia que fala até que é melhor, mais ou menos assim, é melhor comer um pedaço de pão seco do que ter mais ou menos assim, uma abundância de muitas coisas indignamente. É melhor você comer um pão seco digno do que você ter muitos alimentos indignamente. E a Bíblia fala sobre isso, andando dignamente. Você não sabe, né? Você que porventura esteja trilhando um caminho errado, você não sabe como é bom você deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, sem ter receio de um inimigo vir à sua procura, sem ter receio, porque você não deve nada a ninguém. Pessoa que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquila, ela não deve nada para ninguém. Então não tem nada melhor do que isso. E a palavra de Deus fala assim, ó: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos em orar por vós. E isso trazendo para nós da UMP, desde o dia que foi nos dado a missão
de orar pelos internos, pelos ex-internos, de orarmos pelos familiares dos internos. Não só orar, mas também ir até eles, né? Nós não vamos até os internos porque aqui não tem presídio, foi desativado, mas nós temos ido em direção aos familiares, nós temos levado uma palavra, nós temos levado uma oração, nós temos levado uma amizade espiritual a eles, para que eles venham saber que eles não estão sozinhos nessa luta espiritual pela libertação do seu ente querido. Então, desde o dia que o Espírito Santo nos deu essa missão, nós temos orado, nós temos acordado da madrugada e orado por vocês, você família, você interno, você ex-interno, que talvez você ganhou a liberdade e esqueceu o que a UNP, né? Através da UNP o Espírito Santo fez na sua vida dentro do presídio. Talvez lá você prometeu, não para eles, mas para Deus, que iria ter uma vida com Deus, como fala o Jonathan aí. Só que o Jonathan, ele honrou o compromisso, ele honrou o voto que ele fez com Deus. Ele disse que quando saiu pela porta da frente do presídio, a primeira coisa que ele fez não foi nem ir para casa com a mãe dele. Falou: mãe, eu fiz um voto com Deus e eu tenho que ir até a igreja. Ir até a igreja, pessoal, é ir até o Senhor Jesus, porque ele se encontra nas casas de orações, na igreja. Tem como você buscar a Deus em casa? Tem, mas eu já falei aqui, é diferente. É diferente, é no altar de Deus, é do altar que vem a direção do Espírito Santo. E continuando aqui, fala: te pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual. É isso que nós oramos, buscamos a Deus, pedimos a Deus pela libertação espiritual do seu ente querido, pela sua libertação. Agora, pessoal, me desculpe a sinceridade, o que nós temos visto, nós da UNP, é que a família, ela quer muito ela quer a libertação física, ela quer muito a libertação física do seu ente querido. E quando nós falamos de libertação espiritual, elas também concordam conosco, mas elas não querem, muitos deles não querem buscar Deus. E pessoal, eu digo, sinceramente, eu digo uma coisa: a própria palavra de Deus, ela fala: um cego não pode guiar outro cego, porque os dois hão de cair num buraco. Então, você, família, para você alcançar a libertação do seu ente querido, primeiro você tem que buscar pela sua, você esposa, você filho, você mãe, pai de interno. Como é que você quer a libertação do seu ente querido se você não busca a sua libertação? Porque talvez há quem ache: não, o pecado é ele que tem que estar lá. Eu não faço nada de errado, pessoal. Só em estarmos distante do Senhor Jesus, nós já estamos em pecado. Nós somos pecadores, somos filhos de pecadores. Então, não precisa fazer nada de errado para ter para viver em pecado, não. Só em falarmos nós estamos pecando, só em pensarmos nós estamos pecando. Não é só o seu ente querido que está lá dentro do presídio que cometeu erros que vinham desagradar a Deus, não. Nós também fazemos erros todos os dias que desagradam a Deus. Obreiro, até vocês que buscam a Deus, nós procuramos viver afastado do pecado. Mas o pecado está à nossa volta, como o apóstolo Paulo mesmo fala. Então nós lutamos todos os dias contra isso. E todos os dias nós pedimos perdão a Deus. E todos os dias nós nos voltamos para Deus. Nós vamos até Deus em busca dessa libertação. Porque a libertação é dia a dia, pessoal. Hora a hora, minuto a minuto. Você acha que se fosse assim, eu vou buscar a Deus, eu me liberto, eu não preciso mais ir? Nós não estaríamos na igreja, não. Só que nós sabemos que fora da presença de Deus, fora da igreja, nós vamos estar fora da presença de Deus, porque é lá que buscamos a Deus. E distante de Deus, nós somos uma brasa fora do braseiro, e vai se apagar, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. É isso que nós buscamos por vocês, que vocês alcancem isso, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo
no conhecimento de Deus. E aonde nós buscamos esse crescimento diante de Deus? Na palavra de Deus. E aonde é pregado a palavra de Deus? Na igreja. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e com alegria. Com alegria, dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participarmos da herança dos santos na luz. Amém? Então é através de Deus que nós alcançamos essa herança junto com os santos, a herança dos santos. E fala assim, ó, sobre o conhecimento da sua vontade. Paulo orava para que os colossenses alcançassem o pleno conhecimento que vem do alto. Ao conhecerem a vontade de Deus, eles teriam condição de lhes agradar e de se desvencilhar dos falsos ensinamentos que começaram a surgir entre eles. Quando oramos e nos humilhamos diante de Deus, recebemos a revelação do seu querer para as nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Desse modo, adquirimos discernimento e direção para tomarmos decisões corretas, além da sabedoria para agirmos em todas as situações. Essa dádiva não está reservado apenas a alguns, mas está disponível a todos os que buscam a Deus com sinceridade, a fim de que se torne bem-sucedido em tudo o que fizeres. Amém? Então o segredo é buscar a Deus com sinceridade. Esse é o segredo de ter uma vida com Deus. Esse é o segredo de agradar a Deus, é buscar o discernimento, buscar discernimento espiritual para sabermos, decidirmos o que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? O que vem do homem, o que vem de algo que não agrada a Deus. Tá bom, pessoal? Então essa é a mensagem do Altíssimo para as nossas vidas nessa tarde. Eu quero deixar aqui boa tarde a todos que nos acompanham aqui através das redes sociais, ao Helenilson, né, que diz que todos os domingos está ligadinho no programa Momento do Presidiário. Eu vou deixar mais um louvor e daqui a pouco eu retorno. Em seguida eu retorno com um testemunho para nós finalizarmos o programa Momento do Presidiário. Fique com esse louvor bonito. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra,
Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Compartilhar com vocês a minha alegria, a minha vitória que chegou, né? Graças a Deus, meu esposo hoje está comigo em casa, ganhou a liberdade, né? E eu sou grata a Deus e somente tenha fé, nunca deixe de acreditar, porque Deus pode fazer todas as coisas, né? Em nenhum momento eu desacreditei. A Igreja Universal foram pessoas que me ajudaram muito, tanto a mim quanto ao meu esposo. E valeu muito a pena lutar por isso, né? Participar de todas as reuniões, das campanhas, buscar o alvará de soltura. Então, persevere, tenha fé, que vale a pena, muito a pena, né? Que a vitória vai chegar, tenha fé. Em nome de Jesus vai dar tudo certo para vocês também. Estamos de volta com o programa Momentos do Presidiário. Eu chamo a sua atenção para uma reunião abençoada hoje às 18 horas, a partir das 18 horas, ali na Igreja Universal do Reino de Deus, na rua Cipriano Maia, 357. Nós tivemos a reunião pela manhã, às 7 da manhã, que foi uma bênção, foi uma maravilha buscarmos a presença de Deus logo cedo pela manhã, mas por algum motivo você que estava trabalhando, que teve que resolver algumas coisas, não pôde ir pela manhã, ainda temos a reunião das 18 horas, né, com o estudo do Apocalipse, onde vamos estar buscando a presença de Deus, buscando a bênção para a vida dos nossos familiares, porque se nós não intercedermos pela nossa família, o que serão deles, né? Porque muitos dos nossos não conhecem a Deus, não conhecem o Senhor Jesus. Então somos nós, né? Foi dado essa responsabilidade pelo Espírito Santo para nós que conhecemos, intercedermos a Deus pela nossa família, né? Para que sejam protegidos, sejam livres, sejam livrados de todo mal, né?
Então essa é a nossa responsabilidade. Então às 18 horas ali na rua Cipriano Maia 357. E de segunda a sexta-feira nós temos o programa Momentos do Presidiário, pela rádio Rede Aleluia, né? Pela Rede Aleluia de rádios. E você pode estar participando no programa ao vivo pelo WhatsApp 85-9612-2686. E você vai estar participando diretamente do programa com o pastor Otávio, que é o coordenador da UNP no estado do Ceará, tá bom? Então essa é os recados que eu quero dar para vocês. E vou deixar aqui mais um louvor, né? Ainda dá tempo, mais um louvor para que venhamos meditar, porque, pessoal, o louvor, ele não é só o ritmo. O louvor, ele tem uma letra, e se você for observar essa letra, ela fala muito com você, ela fala muito com nós, porque é a realidade na vida de muitos. Então, quando a pessoa ela ouve apenas o ritmo, ela não vai entender muita coisa, mas se ela parar para meditar na letra do louvor, ela vai ver o que Deus quer falar. Você vai ver o que Deus quer falar com você. Então fique com esse louvor bonito. Não adianta disfarçar, você não me engana. A hora do sufoco é a mim que você chama. Tá correndo perigo e ainda esconde o jogo. Será que você só vai me ouvir depois que a casa pega fogo? Não adianta mergulhar na droga ou na bebida. Não é bem por aí que você vai achar saída. Tá correndo perigo e ainda esconde o jogo. Será que você só vai me ouvir depois que a casa pega fogo? Não fique envergonhado, eu sei dos teus segredos, conheço os teus problemas, suas dores, os teus medos. Comigo não tem nada que temer daqui pra frente. Você vai ver que a vida vai ser bem diferente. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora e dá teu coração tudo pra mim. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora e dá teu coração tudo pra mim. Não adianta disfarçar, você não me engana. Na hora do sufoco é a mim que você chama. Tá correndo perigo e ainda esconde o jogo. Será que você só vai me ouvir depois que a casa pega fogo? Não adianta mergulhar na droga ou na bebida. Não é bem por aí que você vai achar saída. Tá correndo perigo e ainda esconde o jogo. Será que você só vai me ouvir depois que a casa pega fogo? Não fique envergonhado, eu sei dos teus segredos, conheço os teus problemas, suas dores, os teus medos. Comigo não tem nada que temer daqui pra frente. Você vai ver que a vida vai ser bem diferente. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora e dá teu coração tudo pra mim. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora e dá teu coração tudo pra mim. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora e dá teu coração tudo pra mim. O raio-x de uma mente doentia. Eu queria me suicidar trocando tiros. Ele queria matar todo mundo, mas principalmente me matar. Porque eu nutria esse ódio dentro de mim.
Como um ser humano é capaz de pensar tanta maldade? Pensando na mente, quando eu crescer, eu vou matar todo mundo. Eu ia matar muita gente. Pensar que um criminoso nasce em um berço violento. A trajetória de Felipe não foi nada parecida. Meu pai, ele me deu uma ótima criação. Ele sempre foi um paizão para mim. Nunca me faltou cursos para eu fazer, né? Nunca me faltou incentivo. Eu nunca passei fome dentro de casa. Eu sempre tive carinho dos meus pais. Eu tive a oportunidade de ir para a França jogar bola, para tentar ser jogador de futebol. Eu sempre tive uma direção boa, um caminho certo para seguir. O consumo de drogas vem se expandindo mundialmente. E a escola, para Felipe, foi a porta de entrada. Eu fui estudar numa escola federal para fazer um curso técnico. E lá nessa escola tinha uma turminha que fumava maconha. E depois que eu experimentei maconha, que eu comecei a fumar um baseado, a minha vida desandou. A minha mente virou por completo. Eu comecei a dar trabalho em casa, porque meus pais perceberam que eu fumava maconha. Porque eu chegava e o cheiro subia. E por meu pai não gostar disso, isso gerou um grande atrito dentro da minha casa. E foi aí que eu decidi, eu vou sair de casa. Um estudo recente apontou que 24 mil pessoas tentam sobreviver nas ruas da cidade de São Paulo. E Felipe, por um ano, fez parte desse grupo. Eu fiquei por quase um ano sem ter lembranças da minha mãe e do meu irmão. Eu fiquei por quase um ano sem ter contato com eles. Teve um dia que eu vi minha mãe passando na rua, de carro, e eu falei, nossa, quem que é essa mulher? Aí me veio lá no subconsciente, é sua mãe, Felipe. Mas isso não me fez diferença nenhuma. E foi aí que eu comecei a vender droga. Comercializando nas baladas, pelas ruas, de mão em mão. Mesmo com dinheiro no bolso, pelo velho hábito, eu já cheguei a entrar no mercado com R$500 no bolso e roubar para comer. E minha mente virou mais ainda. Mas foi no mesmo mês que eu conheci a minha esposa. Meu nome é Beatriz, eu tenho 21 anos e eu sou a esposa do Felipe. E uma coisa que a gente tinha muito em comum era o gosto pela mesma música e principalmente pela mesma droga, que era a maconha. E a gente levava praticamente a mesma vida, no sentido de fumar muito, a gente fumava muito maconha. Então era uma coisa que a gente tinha em comum. Eu também tive problemas nesse relacionamento. Ela se envolvia com outros rapazes. Quando eu ficava sabendo disso, eu me envolvia com outras mulheres. E a gente ficava assim, entre brigas, traições, ódio. E eu lembro até quando a gente brigou uma vez, que ela chegou a me trair, eu não aguentava mais essa situação. Eu não aguentava mais esse relacionamento que eu estava vivendo. Eu falei, eu vou matar você, eu vou matar o rapaz que você se envolveu. Em pranto, chorando, ela implorar para mim, se você for me matar, me mata com uma metralhadora, para eu não sentir, porque eu também não aguento mais isso. Eu não aguento mais sofrer. E aí eu comecei a conhecer o lado violento do antigo Felipe, né? Tanto em agressões verbais. Quando eu fiquei grávida, piorou mais ainda. E também eu comecei a perceber que ele estava indo cada vez mais fundo na vida do crime. Eu vou começar a assaltar banco. Eu vou começar a assaltar carro forte. Quando eu pegasse dinheiro na mão, eu ia me vingar das pessoas que me fizeram mal na infância. Eu ia matar muita gente. Eu era uma pessoa suicida. Eu também pensava na morte. Eu sempre tive curiosidade do que ia acontecer depois. Mas eu não queria me suicidar eu mesmo. Eu queria me suicidar trocando tiros. E essa autossuficiência que eu tinha me impedia de eu receber ajuda. Eu até passava pelo canal da Universal na televisão, quando eu estava passando os canais. E eu via aquele mar de gente. E eu pensava na minha cabeça, que igreja de ladrão, que igreja de ladrão. Eu fui preso. E quando eu entrei dentro do presídio,
porque eu passei 10 dias na delegacia. A primeira igreja que entrou lá dentro foi a Igreja Universal. E foi aí que veio aquela voz na minha mente. Quem você falava mal, quem você queria fazer maldade, é que vai te ajudar. Todos os dias, a Igreja Universal estava dentro do presídio, me levando uma palavra, me levando a direção de Deus. E todos os dias que eles estavam ali, eu estava assistindo às reuniões que eles faziam dentro da gaiola. E foi através do trabalho, através da fé, que eu tive meu encontro com Deus. Que eu tomei a decisão de servir a Jesus até o último dia da minha vida. E isso minha esposa acompanhando todo esse processo. Só que ela ainda não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu não entendia nada. Na verdade, quando ele me falava, me irritava muito. A gente tinha relações, mas lá dentro ele me falou que ele não queria mais. A gente tinha relação sexual. E eu me senti um lixo depois, porque eu tinha conhecido o que eu devia fazer. Que eu tinha que casar, que eu tinha que legalizar a minha vida. Eu falei que sim, mas eu achei que ia ser quando ele saísse. Aí ele falou, não, eu quero casar aqui dentro. Eu me fechava no meu keto, na minha cama, assim que a gente chama de keto, né? Que é um lençol que a gente põe. E eu pegava livros para ler sobre o Espírito Santo, sobre o Bispo Macedo, da história do Bispo. E eu pensei, poxa, por que eu não conhecia isso aqui antes, meu pai? E eu lendo, eu comecei a entender quem é o Espírito Santo. Eu comecei a ver as manifestações do Espírito Santo, que era fortaleza, entendimento, sabedoria. E ali eu comecei a conhecer a Deus. No dia que eu recebi o Espírito Santo, foi numa terça-feira, por volta das 10 da manhã, que era o dia que a gente evangelizava. Foi na cela 48 do Raio 6 do Belém. Você que já passou lá, você sabe. Eu fiquei 2 horas de joelho. Eu fui pro vamos ver com Deus. E eu orei, busquei o Espírito Santo, busquei. Eu não queria parar, porque era um gozo, uma alegria que vinha dentro de mim. Uma pureza que estava dentro de mim. E ali, o Felipe morreu. Ali ocorreu a morte do Felipe, do Gasparzinho, do professor, do Nelson, que eram os apelidos que eu tinha no crime. Ali houve essa morte e o novo nascimento. Nasceu o homem de Deus. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas ali naquela cela. E eu recebi o Espírito Santo ali, eu falei em línguas ali no meio deles. Eu abri aquele sorriso ali no meio deles. Veio aquela certeza ali, que todos falavam assim, nossa, parece que ele sabe que a liberdade dele vai chegar hoje. Aí eu falava, não, eu recebi o Espírito Santo. Eu tô com a alma salva. Então eu tinha essa alegria dentro do presídio. Eu olhava naquele espelhinho quebrado e eu via a luz. Eu via Deus na minha vida. Eu já não via mais aquele monstro. Depois veio a minha liberdade. Que é uma coisa que a gente sonha todos os dias dentro do presídio. Mas eu já estava livre. Dentro de mim eu já estava livre. Então, eu vivendo lá dentro ou vivendo aqui fora, não tinha diferença. Felipe hoje é o homem que eu sempre quis ter. Na verdade, ele é mais, porque eu não sabia que era possível essa transformação que ele teve. Então, ele é muito paciente com a nossa filha, brinca muito com ela, mas muito além disso, ele é um ótimo marido. Ele me respeita muito. Mudou completamente, porque antes ele nem conversava com a família dele, né? Hoje ele conversa, fala de Jesus, ajuda a família dele na parte espiritual. Hoje ele tem projetos e sonhos de Deus, não do diabo. Hoje ele tem uma conduta honesta, uma conduta reta. Foi a fé que me ajudou, a fé que transformou minha vida. Hoje meu irmão mais novo, ele me vê como um exemplo de irmão mais velho. Hoje meu pai, ele tem um exemplo de um bom filho. Ele tem orgulho de falar de mim para os amigos dele. A minha mãe tem orgulho de falar de mim para as amigas dela. Hoje a minha esposa, eu que era um marido que traía, eu que era um homem que traía ela, que maltratava. Hoje ela tem um exemplo de um marido fiel, de um marido que está disposto
a dar o bom e o melhor para ela. Antigamente, minha filha ia ter o exemplo de um pai que foi assaltar um banco, tomou um tiro na cabeça e morreu. Hoje a minha filha, ela vai ter um exemplo de um pai trabalhador, um pai que tem muita fé em Deus e um pai que mudou de vida, que tem a vida transformada. Estamos de volta com o programa Momentos do Presidiário. Deixa aqui o meu boa tarde, né? E um alô aqui para o Fabiano Dias, ao seu Nelson, né? O seu Nonato Dias, que também está aqui assistindo o programa Momento do Presidiário através do Face Cláudio Damasceno, ao seu Zequinha, Dona Toinha, toda a família Dias, né? Que são sempre parceiros, né? Sempre a gente mantém uma amizade, uma proximidade que ao longo dos tempos vem predominando nas nossas vidas, né? Graças a Deus, são pessoas dignas, pessoas que têm um caráter reto, e é sempre bom ter amigos com essa conduta, né? O seu Nelson também, homem de caráter, um homem amigo, né? Está um pouco distante da igreja, né, seu Nelson, mas acredito que em breve o seu Nelson está retornando aí aos cultos, às reuniões, para se aproximar cada dia mais da presença de Deus. Chegamos ao final do programa Momentos do Presidiário. Vou colocar aqui a chamada da oração. Hoje não vai dar tempo, porque eu passei um pouco do horário, né? Não posso passar muito na programação, mas desejo a todos uma boa tarde. Que Deus abençoe a vida de todos, né? De todos. E até o próximo domingo, se assim Deus permitir, estaremos de volta com o programa Momentos do Presidiário. Fique com esse louvor para encerrarmos a programação.